Você já percebeu que o seu relacionamento fracassou e não consegue deixar de ser refém desse fracasso? Mais uma vez, este vídeo serve tanto para homens como para mulheres. Eu vou começar contando uma história verdadeira. Certa vez eu fui a um hospital levar uma amiga que estava sentindo as dores do parto e de repente me deparei com um casal cujo relacionamento já tinha acabado. A mulher não era jovem, era já uma senhora mais ou menos da mesma idade daquele que fazia o papel do marido. Eu digo fazia o papel, mas não era nenhuma peça de teatro, não. Nem uma novela. Nem tampouco um filme. Era a vida real. Apesar de grávida, a mulher, que aguardava ser atendida aparentemente já prestes a dar à luz, estava sendo tratada com extrema rispidez pelo suposto marido. Estou dizendo suposto pelos motivos já explicados. A impaciência e a irritação eram indisfarçáveis, até porque ele não parecia nem um pouco disposto a disfarçar mesmo. O hospital estava cheio e ele continuava agindo da mesma forma imperdoável com a mulher. Agora nós perguntamos, num casamento que ainda existe, o homem seria capaz de tratar com extrema rispidez uma mulher que já sentia as dores do parto? Eu tenho que confessar, eu senti pena daquela mulher. Não apenas pela maneira como ela estava sendo tratada, numa situação de tanta vulnerabilidade, em que precisava, no mínimo, de apoio e de compreensão, como também e talvez principalmente pelo fato de se tratar de uma mulher que já há algum tempo havia se tornado refém de um casamento que não existia mais. Eu conheci também um casal cuja mulher se dizia impressionada com a suposta tranquilidade do marido, mesmo sabendo que ela iria ter um filho naquele exato dia. Ele é muito tranquilo, ela insistia em fingir acreditar. Eu, por minha vez, que não sou nenhum bobo, percebi com absoluta clareza que aquilo não era tranquilidade, mas sim indiferença. O nascimento de mais um filho não fazia mais a menor diferença para aquele homem. E não deu outra. Alguns dias depois, ele saiu para comprar pão e não voltou nunca mais. É lógico que ele tinha levado uma mala com suas roupas e uma passagem no bolso. E ela nunca mais viu o suposto marido que era tão tranquilo. Pode parecer que essas histórias são inventadas, mas aconteceram, são reais. Eu presenciei essas duas situações e percebi imediatamente tudo o que estava acontecendo. E pode parecer também que são duas histórias raras, mas são mais comuns do que você possa imaginar. Elas representam o caso típico de reféns de um casamento desfeito. Nesses casos, coincidiu que as mulheres eram as reféns de um casamento desfeito, mas isso acontece também com os homens. Para não dizerem que eu fui injusto com as mulheres, eu vou contar outra história verdadeira. Foi numa época em que eu costumava recorrer a alfaiates em vez de comprar ternos prontos. Paletó, calça, traje completo, eu fazia em alfaiate em vez de comprar pronto. Então eu recorri a um antigo alfaiate meu e encontrei ele extremamente triste. A mulher tinha ido embora, levou a mobília e os filhos, e ele procurava trabalhar em dobro, em triplo, desesperado, na vã tentativa de amenizar o sofrimento que ele estava enfrentando. Num momento de desabafo, ele me disse que não era a ausência da mulher que o atormentava tanto, mas sim a solidão intensa que ele sentia devido à ausência dos filhos. Poucas semanas depois, ele morreu. Existem reféns de casamentos desfeitos no mundo inteiro. São situações muito tristes de pessoas que prolongam uma convivência que já não existe mais. E isso acontece por muitos motivos. Existem os reféns emocionais, os reféns financeiros, os reféns papai e mamãe, que desejam manter a família a qualquer custo por causa dos filhos. E o que esses reféns normalmente não se dão conta é de que, mantendo-se reféns, eles mergulham cada vez mais nessa situação, e um dia pode explodir de forma ainda mais dramática, como foi o caso do alfaiate e da mulher que ficou sozinha para cuidar de um bebê recém-nascido porque o tal marido sumiu no mundo. E como esse sujeito morava de aluguel e não tinha bens materiais de valor, ele deixou tudo para lá, deixou tudo para trás e sumiu. Não se sabe até hoje se ele está no Brasil ainda. Ele abandonou inclusive a convivência com os filhos que tinham nascido muito antes daquele bebê.
A pobre mulher que estava sendo maltratada no hospital pelo marido bem poderia ser um caso típico de dependência financeira. Sentindo-se sem condições de se sustentar, ela levava adiante uma convivência insuportável em que o suposto marido não se sentia feliz nem com a chegada de mais um filho. E existem muitas reflexões que podem ser feitas em casos como esses. Será que vale a pena se manter na condição dos que se tornam reféns de um casamento desfeito? Será que é suportável viver nessa condição pela vida toda? Será que isso é viver no sentido exato da palavra? A vida tem perdas e ganhos. Os ganhos são festejados e as perdas são lamentadas. Mas será que não é preferível lamentar uma perda do que conviver com essa perda pela vida toda na condição dos que se colocam como reféns de um casamento desfeito? O que muitas dessas pessoas se esquecem ou fazem questão de não se lembrar é de que a vida tem perdas e ganhos, mas, como diz o ditado, a única coisa inevitável e que não tem solução é a morte. Uma mulher que se separa tem direitos, e é preciso que ela reivindique esses direitos antes que o marido desapareça porque for comprar o pão, né? E ainda que seja insuficiente a pensão que ela vai receber, será que não é melhor do que se tornar refém? Isto sem contar que, por mais que não tenha estudo ou uma profissão, pode vir a conseguir as duas coisas. Eu conheço uma mulher que não sabia nem mesmo preencher uma folha de cheque numa época em que as pessoas ainda aceitavam cheques. Até porque nem existiam ainda cartões de débito e de crédito. Essa não se separou, mas ficou viúva. E aprendeu não só a preencher cheques, como muitas coisas a mais. Ela ficou viúva depois dos 40 anos e veio a falecer aos 92 anos de idade. Era um caso típico de dependência econômica, mais comum há um tempo atrás, quando as mulheres normalmente se casavam para virarem donas de casa. Mas existem também os homens que se tornam reféns de um casamento desfeito. E as razões, como sempre, são as mais variadas possíveis. Os homens extremamente carentes muitas vezes se casam com mulheres que eles associam à imagem da própria mãe. Essa dependência da figura materna pode fazer com que eles se tornem reféns de um casamento desfeito. Outros têm dificuldade de se separarem porque acham a mulher muito bonita, se esquecendo de que mulher bonita é o que não falta no mundo. Ele sabe disso, mas ele diz: essa eu já conquistei, pelo menos. Será que conquistou mesmo? E se conquistou e acha que não pode conquistar outra, então isso é complexo de inferioridade. Por que conquistou uma e não pode conquistar outra? Outra coisa que muitas pessoas se esquecem é de que, agindo como um dos que se tornam reféns de um casamento desfeito, essa pessoa pode estar perdendo a oportunidade de uma vida melhor, ou, em outras palavras, de uma nova vida. Ou seja, tirando de si mesmo ou de si mesma a oportunidade de ser feliz novamente. Se já tiver sentido de fato essa sensação de felicidade, sabe bem o que é isso. Mas está certo, tudo o que eu falei, muitos vão dizer, é muito certo e bonito na teoria, mas na prática, eu concordo plenamente. Perdas são difíceis de se lidar. Separação é sempre complicado. Muitas vezes torna-se um martírio, noites sem dormir, ranger de dentes e choro. Sem contar períodos de conturbação mental, de nada saber, de não saber o que fazer, a relação se transforma num vai e vem. Uma hora se afasta, poucos dias depois se reaproxima, e a parte mais forte na relação se fortalece, enquanto a parte mais frágil se enfraquece cada vez mais. Mas na vida, eu costumo dizer, nós temos que adotar um lema: é melhor uma verdade ruim do que uma mentira boa. Porque se é mentira, um dia vai se revelar. E se é uma mentira que já sabemos que é mentira, então já se revelou, mesmo que a gente não admita. E nesses casos só nos resta uma pergunta: vale o sacrifício? Vale a pena entrar para o grupo dos que se tornam reféns de um casamento desfeito? A resposta é com você se você estiver passando por essa situação.